Oi, Luciane, boa noite. Boa noite, galera. Vamos chegando aí. Fala, André. Bora. Alô? Fala, Gustavo. Fala aí, meu camarada, beleza? Tudo bem, cara? Tá me ouvindo legal? Tá tudo certo? Tudo certinho, tá vindo tranquilo? Vamos dar um tempo aí pra galera entrar. São 8 Vamos lá, horas vamos lá. ainda. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certo aqui, cara. Tudo bem. Então, beleza. Me ajeitar aqui na cadeira, né? Tá, beleza. São uns minutinhos aí, 2 minutinhos só pra galera chegar. O pessoal costuma chegar 8h01, 8h02. Pô, Vamos beleza. Pô, chegando. e obrigado por me receber no seu Instagram, pô, me convidar aí pra fazer a live. Vai ser um Imagina, prazer aí bater o papo com a galera. prazer vai ser meu. Seja bem-vindo. Valeu. Quem tiver acompanhando aí, galera, puder compartilhar a nossa live para a galera participar. E fiquem à vontade também de perguntar tudo que vocês quiserem durante a live, tá? Vai ser uma satisfação responder vocês aí. Live legal quando vocês participam. Boa. 8h02. Bom, vamos começar a desenrolar já. Tá na hora. Vamos lá. André, primeiramente aí para a galera que me segue, que não está familiarizada com você, se apresenta para a galera antes da gente começar a falar sobre ansiedade aí, para a galera saber quem é que está falando, né? Pô, vou primeiro dar boa noite pro pessoal aí, né, cara? Um prazer bater esse papo com vocês aí, com o Gustavo, igual eu falei, recebendo aí pra gente conversar sobre ansiedade, né, cara? Esse tema aí que é, pô, tão atual e tão especialmente presente na vida do concurseiro, né, cara? A gente vive Uhum. tanta coisa. Mas, bom, meu nome é André Paluda, ex-consultor da LS. Fui aluno da LS por quase 3 anos, cara. 2 anos e 10 meses de LS. Show. Pô, fiz toda a minha base com a LS desde o começo até a aprovação. Passei no último ISS Campinas, em segundo lugar, empatado com o primeiro ali. E a LS foi fundamental na minha preparação, nesse meu êxito aí, né, cara? Claro que a gente sempre fala que o aluno é o merecedor ali daquele resultado, mas, pô, para a LS foi fundamental para me dar o suporte necessário. E aí, pô, foi um prazer imenso quando eu pude participar dessa equipe aí, né, cara? Legal. Então não só participar da equipe, mas igual agora, bater esse papo, falar com a galera, dividir Muito experiências, né, legal. cara, que a gente passou, que a gente vivencia com os alunos e o que a gente passou como concurseiro também, né, cara? A gente entende a galera e o que eles sentem, como que eles passam. Inclusive, enquanto a gente está acompanhando eles, volta e meia tu vai ver. Passa um filme na tua cabeça o que tu fazia na tua época. Impressionante isso. Exatamente, cara. Tá. Galera, o papo que a gente vai bater com vocês hoje é sobre ansiedade, tá? O tema é como é que a gente deve lidar, como é que a gente lida com ansiedade durante os estudos. A gente vai passar para vocês o máximo de experiência que a gente tem acompanhando vocês e como vocês estão lidando com ansiedade, o que funcionou, o que não funcionou. E antes até da gente começar a falar qualquer coisa sobre ansiedade, a gente queria deixar claro aqui que nós não somos profissionais específicos para tratar de ansiedade, tá? Se você sofre com excesso de ansiedade, se você identificar que o problema para você, que a ansiedade é um problema para você, procure um profissional gabaritado, um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Existem alguns profissionais que podem ajudar você e hoje em dia as técnicas, a medicina está bem avançada nesse ponto, está muito melhor do que alguns anos atrás. Então, se for o seu caso, procure um profissional específico para isso, tá? A gente vai falar muito da vivência, mas nós não somos psicólogos, nós não somos médicos, certo, André? É isso aí, igual eu falei, a gente está aqui para, pô, passar a nossa experiência aí, igual no meu caso aí, recentíssimo concurseiro e tal, pô, então a gente sabe exatamente o que a galera está passando, em muitos casos vai passar, então a gente quer dividir, pô, o que a gente passou, o que a gente fez para ajudar, melhorar, mas igual você falou, no final das contas, se chega numa situação ali que você, pô, tentou, fez, buscou e não conseguiu, a ajuda profissional ali, ela é mais do que necessária, e até nessa questão de cabeça, assim, a galera ainda tem um receio em buscar ajuda, né, cara? Uhum. Você vê pessoas que o cara fala assim, eu faço psicólogo, faço psiquiatra, tem algumas pessoas com aquele preconceito, né, tipo, ou vergonha, o cara tem vergonha de falar que faz, só que
Eu tenho minha esposa é psicóloga, né? E ela fala assim, pô, às vezes o cara paga R$ 200 na academia, R$ 600 no personal. Pô, legal, o cara tá cuidando da saúde, né? Mas aí o cara não quer pagar R$ 100 no consulta, 50. E não precisa, não que seja, tem que pagar 100, 200 o cara, mas até o cara não vai nem buscar, sabe? A gente tem outros meios aí gratuitos, até para quem não tem a condição de fazer uma terapia. Mas ainda há esse receio de buscar o tratamento quando realmente necessário, né, cara? Verdade, verdade. Bem colocado. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês, gente, que estão assistindo, a começar a assistir a live aí, é o seguinte: a ansiedade ela é muito mal falada, digamos assim, hoje em dia, né? É muito comum um aluno meu falar, pô, eu tô com ansiedade, né? Eu tenho ansiedade. Bom, se você está vivo, você tem ansiedade, gente. A verdade é que a ansiedade é um sentimento natural, tá? Se você não quer mais ter ansiedade, então você não quer mais estar vivo, né? O problema da ansiedade, na verdade, é o excesso de ansiedade, quando ela começa a ficar disfuncional e ela começa a te atrapalhar, tá? Mas a ansiedade, a princípio, ela não é uma coisa ruim. Inclusive, é ela que te movimenta para sair da inércia, para várias realizações, né? Qualquer coisa que você vai se predispor a fazer vai tirar alguma ansiedade quando é novidade. Não tem jeito, tá? Então, muitas vezes a gente vai acabar falando rápido, eu falar, a ansiedade é um problema. Não é a ansiedade, é o excesso de ansiedade, tá? André, quando tu estava estudando lá, tu costumava ser ansioso, cara? Pô, cara, não só quando eu estava estudando, cara, até hoje, assim, a gente lida com... E é até engraçado, né, cara? A gente está fazendo a live, batendo esse papo aqui, pô, e a gente está falando aqui, acho que praticamente para todos, só concurseiros, o cara olha assim, pô, não, eles são consultores da LS, os caras foram aprovados, tem o nome no diário oficial, que é aquilo que a gente busca enquanto aluno. E o cara olha e fala, não, esses caras têm a vida resolvida, esses caras não sabem o que é ansiedade. Muito pelo contrário, cara. Eu vivi muito isso na minha preparação, a ansiedade, e até por isso que a gente escolheu esse tema, bater esse papo, porque a gente tem essa vivência. E até hoje, cara, até hoje é uma coisa que a gente lida, e igual você falou, vamos falar, um sentimento natural, uma coisa que a gente pode usar ao nosso favor para nos impulsionar e buscar um objetivo, mas ela não pode ser ao ponto dela ser igual paralisante, né, cara? No sentido de... Opa, peraí. Pode continuar, foi erro meu aqui. Não, de boa. E aí, então, ela não pode ser... É justamente como quase tudo na vida, cara. O excesso nunca é bom, né, cara? Benéfico. Então, ela não pode ser uma ansiedade ao extremo que nos paralise de fazer algo, né, cara? De buscar aquele objetivo que, no caso aqui, acredito que a maioria quer passar no concurso, né, cara? Exatamente. Peraí que minha câmera está doida. Não, tranquilo. Tô tentando só fixar o tema da live aqui rapidinho. O tema da live ali embaixo, né? Que eu sempre esqueço, hoje eu lembrei. Uma guerra para conseguir. Não, Fala aí, André. Oi, Arlinha. Tá, então vamos lá. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês que eu, quando eu descobri, fez muito sentido para mim. Eu até comentei isso com o André, eu acho isso muito legal. A ansiedade, gente, você pararam para pensar na ansiedade como um fator de seleção natural? Eu fiz TCC, na terapia cognitiva comportamental, vou falar mais um pouquinho para vocês. E foi uma das coisas que eu aprendi na TCC que me ajudou muito a lidar com a minha ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela selecionou, ela participou muito ativamente da nossa evolução como ser humano. Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui. Imagina que lá, muitos milhares de anos atrás, nós tínhamos duas pessoas, uma pouquíssimo ansiosa e uma muito ansiosa, tá? E as duas dormiam, sei lá, numa caverna, tá? Imagina que rolou um barulho de algum bicho que ia entrar na caverna, né? Que porventura acaba matando essas duas pessoas. O cara que era muito ansioso, que estava sempre pronto para o combate, sempre pronto de luta e fuga, né? Tava com o instinto de luta e fuga ativo, ele ouvia um barulhinho, ele já ia acordar, já ia sair correndo e ia se salvar. E o cara que não era muito ansioso, ia ter barulho, ele ia continuar dormindo, o bicho ia entrar na caverna e matar ele, né? Mesma coisa que a preocupação se vai ter alimento na próxima estação. O cara já estocava alimento, então ele tinha mais chance de sobreviver. Então a verdade é que no processo evolutivo, os mais ansiosos tinham vantagem em sobreviver. E nós somos o resultado desse processo evolutivo. Então nós hoje em dia somos um povo super ansioso, porque nós inclusive sobrevivemos muito provavelmente por causa disso, e nós temos uma ansiedade hoje em dia que ela é disfuncional, que a gente não tem o que fazer com ela, né? Porque você não tem que ficar ansioso quando você está sentado no seu quarto estudando, por exemplo, né? Convenhamos. Vamos falar agora, André, como é que o aluno faz para identificar se a ansiedade dele é normal ou se ela está disfuncional, tá?
A gente separou aqui alguns pontos que indicam para a pessoa que ela está com uma ansiedade disfuncional, que ela precisa procurar ajuda, que ela precisa tratar a ansiedade dela. Você, inclusive, deu uns aqui muito legais. Eu vou falar um, tu fala outro, pode ser? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que você sente quando você está muito ansioso, gente. Medos frequentes, tá? Você está sempre com medo de alguma coisa, até o menor perigo para você é uma coisa muito grande, né? Você está com ansiedade muito latente. Esse é um sintoma clássico de que você está sofrendo com excesso de ansiedade. Exato. E a gente pode também citar, né, do que a gente listou ali, identificando dessa ansiedade paralisante aí, é a tensão muscular e problema digestivo, né, cara? Então, o cara quando tá com ansiedade muito, muito além do que é o natural, que a gente falou aí, até que a gente vê desse processo evolutivo, isso, igual você citou, é justamente bom para a gente entender o porquê que a gente é assim, ou porquê que a gente tem esse sentimento, e porque ele, em parte, é natural, né? O problema é o excesso. E justamente o aluno, a gente, quando está muito ansioso, o cara começa a ter até uma azia, um negócio, fazer mal. E muitas vezes o cara cuida da alimentação, muda, mas o cara não entende por que ele está ainda... às vezes tem uma dor, alguma coisa inexplicável ali. Exatamente. É justamente por causa desse excesso, essa tensão ao extremo, assim, né, cara? Verdade. Inclusive, um momento crítico para lidar com a ansiedade é na semana da prova. E olha, a percentagem de alunos meus que na semana da prova ficam com piriri, com diarreia, é imensa. Não tem jeito, né? E é justamente por isso que eu já peço para vocês evitarem lácteos na semana da prova, porque aí algum desano de vez, tá? Outro sintoma clássico, distúrbio do sono. Demora para dormir, sono com baixa qualidade, deita para dormir, começa a pensar um monte de tragédia. Isso também, geralmente, é sinal de ansiedade alta, tá? Se você está sentindo isso, pode estar sofrendo com excesso de ansiedade. Não, e assim, até a questão do sono, ele é um bom sono, ele tem tudo a ver com uma boa qualidade do estudo, né, cara? É assim, o concurseiro tem aquela mania assim, não, eu tenho que estudar o máximo de horas possíveis por dia, não sei o quê, porque fulano acorda 4 horas da manhã e tal. Tá tudo bem, às vezes o fulano acorda às 4 da manhã, mas ele dorme às 8 da noite, né, cara? E aí você tem aluno ou colegas concurseiros que o cara dorme meia-noite, 1 hora, e quer acordar às 4 da manhã? Não tem jeito, né, cara? Exatamente. Então, o cara, quando tá no nível de ansiedade muito alto, ele não consegue dormir, não consegue descansar. O cara acorda já cansado, né? E daí a gente vai naquele nosso antídoto, que é o café ali, para o cara, quando vê, o cara tá tomando uma jarra de café, tá com a azia dos problemas digestivos que a gente tá falando, e tá cansado do mesmo jeito, não tá pronto, cara. É verdade, né? É verdade. E outro sintoma de você identificar essa ansiedade, se ela tá normal, é a fome compulsiva, né, cara? E também tá ligado com o distúrbio do sono ali. Às vezes o cara ansioso, o cara tem que sempre estar com alguma coisa beliscando, sempre colocando alguma coisa na boca. É aquela, até minha esposa fala que é o negócio do oral ali, que o cara tem aquele... Tá sempre mascando chiclete, sempre pegando alguma coisa, sabe? Uhum. É verdade. E aí é uma forma que você vê, claro, na pessoa, assim, que ela tá comendo por compulsão no sentido por causa da ansiedade mesmo, né, cara? Uhum. Verdade. Os próximos 2 que a gente marcou, eu vou fazer até em um, que são pensamentos obsessivos e preocupações excessivas, né? Preocupação excessiva é um clássico nos meus alunos, eu vejo muito também, principalmente, até na verdade, mais até ligado à rotina de estudo do cara. Pô, será que não está na hora de revisão, não sei o quê? Pô, eu já esqueci aquele detalhe da matéria tal. Gente, isso aí, vocês vão lidar com isso aí até o dia da prova, tá? Se você ficar colocando excesso de preocupação nisso, você não anda, você fica amarrado. E aí você não consegue evoluir o que você precisa evoluir para passar. Claro, não, e outra, assim, você pega até o aluno, concurseiro, cara, ele às vezes ele estuda um artigo da lei que tem 10 incisos, o cara, não, mas espera aí, deixa eu bater na minha cabeça se eu lembro dos 10 aqui. Pô, não é assim, né, cara? Se você perguntar para um cara que foi aprovado ontem, se ele sabe listar os 10 artigos, ele não vai saber, né, cara? Uhum. Ele estuda, ele se prepara tanto que na hora que ele vê a questão na prova, ele vai lembrar, ele vai, às vezes, excluir outras e marcar aquela correta, mas o cara não vai saber de cor e saltear todas as hipóteses de alguma coisa que está na lei, né? Exatamente. Então, o cara que está muito ansioso, ele fala, não, mas eu acabei de estudar isso, deixa eu tentar lembrar quais são as 10 hipóteses. Pô, não é assim que é o estudo, né, cara? E aí gera o efeito negativo e o cara não consegue avançar, né? Exatamente. O cara se prende naquele ponto, ele fala, não, eu só vou passar para o próximo quando eu souber tudo de cor e salteado, e não é assim, né, cara? Exato. E muitas vezes o cara decora, daqui a 2, 3 dias ele percebe que ele esqueceu alguma coisa
E aí O fica cara mais fica desesperado. doido, quer voltar, ele cola, daí ele começa a colar post-it desnecessário por quanto é lugar, sabe? Vai gerando um efeito daquela ansiedade, daquele negócio do cara, né? E até outro ponto que a gente separou aqui, que é o pessimismo elevado, né, cara? Uhum, É naquele sentido de que, pô, todo mundo é melhor, concurso é só para os mais inteligentes e tal. uhum, E o cara sempre se compara com o cara que foi aprovado, mas ele não se compara o seu próprio desenvolvimento dentro do verdade. estudo, que é o mais importante, né, cara? Verdade, cara, verdade. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela leu meu depoimento lá, viu meu percentual de acerto na ALS e tal, que até é um tema que eu nem gosto de falar porque não é necessária essa comparação com os outros, né, cara? E ela falou, nossa, o percentual de acerto era tanto, eu não vou nunca chegar lá, né, tal. Eu falei, não, mas não é assim, você está começando agora. Aham, Por trás desse percentual de acerto, eu tive 4 anos aí quase de estudos. Então, quando eu estava uhum, na sua posição aí, ela tinha começado a estudar e tal, eu tava pior que você, pra você ter uma ideia, e eu falando isso de verdade para ela. Então, essa ansiedade que a pessoa tem, se comparando com os outros, a gente pode falar assim, e ela se compara sempre com o cara que foi aprovado lá em cima, o cara que tem aham. anos de estudo na frente dela, isso gera uma ansiedade e que ela acha que não vai conseguir. Só que, na verdade, o que ela tem que fazer é comparar com ela mesma. Se ela ver a evolução no estudo dela, ótimo, siga, né? Muito bem colocado. Verdade. A Erlinha mandou aqui, a primeira ela tinha mandado já, momento da ansiedade, ela mandou, quando sai a notícia do edital, daí não tem jeito, Erlinha, daí quando sai É, o mas, edital, mas é o que a gente estava falando, né, cara? É a gente saber identificar o que é uma ansiedade, pode falar patológica, aquela paralisante, de uma uhum, ansiedade normal, natural, né, cara? Por exemplo, você vai pegar um aluno, o cara estudou muito, tá ali na semana da prova, igual você falou, o cara tem um piriri no negócio. Pô, aham, é normal ele estar nervoso, claro que é. sim, Aliás, ele deve estar nervoso porque, sim, igual a gente tava falando, o cara que vai lá fazer a prova, que ele fala que ele tá tranquilão, das duas, uma. Ou ele foi sabendo que não tinha chance nenhuma de passar, foi lá para testar, para ganhar conhecimento, ou uhum, ele tá mentindo, né, cara? uhum, Então, verdade. assim, a gente tem que saber também identificar quando é um nervosismo comum, né, cara? Do que a ansiedade patológica paralisante. É verdade. A Erlinha colocou aqui, e a sensação de estar sempre aquém dos outros. Tem que ter cuidado, Exatamente. porque às vezes a ansiedade, Erlinha, ela te deixa com essa falsa impressão de que você está aquém dos outros. Se você está começando a estudar hoje, e você me fala assim, pô, eu tô aquém dos outros, eu vou falar, é verdade, você está começando hoje, você está atrás de todo mundo. Beleza. Completamente funcional o seu raciocínio. Só que às vezes eu vejo alunos bem preparados, que no dia da prova os caras acham que estão muito atrás de todo mundo, que não vão passar, e na verdade mal sabe ele que ele está lá no pelotão da frente, brigando por vaga. Exatamente. É o pensamento negativo, igual a gente tinha falado ali, Exatamente. que todo mundo é melhor, e que aí o cara erra uma. E assim, a gente começa a não ver as coisas com clareza, né? Às vezes você faz uma bateria de Exatamente. 50 questões, pô, você erra duas, o cara perde o mundo dele, pô, não podia errar essa questão. Fala, não, tudo bem, é aquele clichê, a hora de errar é aquela hora no estudo. Você, Exatamente. você identificou que você errou, supriu a lacuna do seu conhecimento ali, segue em frente, pô, e que bom, entendeu? Agora, o pessimismo, essa comparação, o cara só enxerga o erro, por exemplo. O cara não enxerga a Exatamente. evolução a partir do erro. E a ansiedade, ela tem esse poder, né? Ela nubla a verdade para você e ela passa a ser uma verdade, né? Quando você está ansioso, você vai errar aquelas duas, você vai fazer 50 questões, vai errar duas, você vai pensar assim, não, porque essas duas vão ser as que vão cair na prova. Eu não posso O errar essas cara. duas. Né? Não, é claro, assim, o erro na questão, ele vai te servir para você identificar onde está um erro de raciocínio, alguma coisa, mas Exatamente. só, feito para você evoluir. Não é feito para ele mascarar todo o seu acerto anterior, né, cara? Exatamente. E aí é hora da gente funcionalizar o pensamento, falando, peraí, calma aí. Como é que foi o meu resultado? Não acertei 48 de 50? Não, estou muito bem. Entendeu? Você tem que ser realista e tem que conseguir Claro. analisar isso de forma funcional. Porque quando você está ansioso, não adianta, você vai focar só no seu erro. Né? Você vai catastrofizar tudo. Tá? Então tem que ter É, cuidado para voltar para o centro quando está ansioso, né, André? exatamente, cara. E assim, obviamente que falar é muito mais fácil, assim, não, você tem que fazer isso. Só que é um treinamento que você tem que fazer ao longo, pô, da seu estudo, da sua bateria ali, e te trazer para o centro de volta. Quando você vai naquele pensamento lá, pô, eu errei, não podia errar, mas não, volta para o lugar, para o centro, e fala assim, não, deixa eu analisar objetivamente ali. Não, eu errei por causa disso, 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 tal. Estamos falando de questão especificamente. Então, tem que errei por causa disso, disso, e segue. Sai daquela, igual você falou, sai daquela nuvem que te cobre de você ver realmente a realidade ali, né, cara? Exatamente. Busquem, quando vocês estiverem nesse pensamento, gente, busquem evidências que contradigam, ou então que comprovem o fato para você saber se você está analisando de forma
disfuncional porque você está ansioso ou não. Então, por exemplo, nesse fato aí, nesse caso das 50 questões, você acertou 48, tá? Eu fiz 96%. Isso é um bom desempenho? Esse número é bom? É bom, entendeu? Claro. Se você está achando que não é, é porque é a sua ansiedade falando mais alto, tá? E outros dois pontos que a gente destacou, André. Primeiro, que muitas vezes quem está com alta ansiedade percebe frequência cardíaca e pressão arterial desregulada, né? Que aí quando o cara está muito ansioso mesmo, e sensação de sufocamento ou falta de ar, certo? Exatamente. Sim, eu me vejo muito nessas duas últimas características, que é o que eu sinto, assim, que eu sentia, igual eu falei, não é só na época de concurseiro até hoje, que é essa sensação de sufocamento ali, aquele negócio aquele aperto no peito, aquele... E assim, e aí quando você começa a perceber que não é uma coisa natural, é quando, igual você fala, quando acontece do nada, assim, você fala assim, pô, mas peraí, eu tô do nada me sentindo sufocado e tal, eu não tô numa semana de prova, não tô na reta final, não tenho prova amanhã, eu estudei, fiz um pós-edital 3 meses pauleira ali, tô cansadão, vou fazer a prova, chegou a minha prova, que eu vou passar, que eu vou ser auditor fiscal depois dela, aí ali é natural você estar com essa sensação, mas às vezes o cara está no estudo pré-edital, tranquilo, está com essa sensação de falta de ar, assim, por exemplo. Aí é o sinal do que o cara fala, bom, não tá normal, né? Assim. Não está normal. Aí é a hora de você procurar fazer alguma coisa e se não conseguir lidar com a ansiedade de forma saudável, procurar ajuda profissional. Claro. Como a gente falou lá Sem no dúvida. começo. André, vou passar essa bola para você falar se a ansiedade durante os estudos, se ela é normal, e daí tu aproveita, conta como é que era contigo, o que tu fazia, como é que tu se sentia, enfim. A bola tá contigo, meu amigo. Não, exatamente. E vai muito na linha do que a gente estava falando ali, né, cara? Assim, o concurseiro, quando ele olha aquela infinidade de matérias que ele tem para estudar ali, ele fica ansioso para vencer elas, ele olha... E tem aquele negócio, né, cara? Você olha o depoimento dos aprovados, eu gostava de olhar e ler, ver o que eu conseguia filtrar de bom dali. Só que às vezes aquilo gera uma ansiedade no cara, porque ele tá se comparando com aquele cara que dá lá na frente. Volta de novo que a gente estava falando. Por isso, e assim, por isso que a ansiedade durante a preparação ela é normal, só que você tem que cuidar com esses vícios de não levar ela para o lado, igual a gente fala, o lado patológico. Porque igual você falou da evolução do ser humano que trouxe a gente até aqui, que a ansiedade era um fator de seleção natural, né, cara? Que aquele cara que tá lá na caverna e tal, tá alerta, ele conseguia se defender de um bicho que estava entrando, por exemplo. Então, a ansiedade, quando você entende isso, você vê que ela é natural. Porque quando você tem uma ansiedade, ela te impulsiona a buscar um objetivo, a vencer um obstáculo. Pô, beleza, você sentiu aquelas sensações, mas, pô, você venceu, você foi atrás. Para mim, a ansiedade que não é natural é aquela que a gente chama de patológica e justamente que ela é paralisante, que ela evita de você conseguir alguma coisa. E aí você consegue perceber isso até na vida de concurseiro, assim, quando você posterga algumas coisas que você tem que fazer justamente pela ansiedade, esse medo. Eu tinha muito isso, a gente vê com um aluno, o cara com aquela matéria que o cara não gosta, por exemplo. O cara começa a meta semanal dele lá na segunda-feira, aí o cara tem que estudar um TI da vida, uma tecnologia de informação, tem que estudar uma economia, uma coisa que... Sabe aquela matéria que você bate o olho na meta e você fala assim, você já dá até uma sensação ruim, e o cara posterga, o cara joga lá para sexta-feira, para o sábado, para ele estudar. Pô, e quando você chegar no fim da sua semana para estudar uma matéria que você não gosta, assim, você não vai estudar com qualidade, né, cara? Então, isso é um erro que os concurseiros cometem, justamente por ter essa ansiedade, esse medo esse medo durante a preparação, né? Exatamente. Acabei de pensar num exemplo muito claro aqui de ansiedade funcional. Vamos falar, por exemplo, da gente fazer uma live, né? O pessoal acha que é fácil falar aqui 1 hora para eles, mas não é tão fácil, gente. A gente fica ansioso, né? Claro, pô. E o que a gente fez? A gente se preparou para fazer essa live. Estudou, combinou o que a gente ia falar, vamos lá, vamos começar por aqui e tal. Fizemos uma preparação, agimos de forma funcional. E a ansiedade nos ajudou para fazer essa live. Exatamente, assim, até me lembrou muito aquela véspera de prova, essa véspera de live aqui, cara, por exemplo. Então, assim, pô, eu tava nervosão ali, a gente fez, igual você falou, vamos ter que falar na frente das pessoas ali, vamos ter que falar, e assim, aqui a gente quer trazer um conteúdo de qualidade, falar, não só falar por falar. Então, pô, estudamos, nos preparamos, nos reunimos ontem para falar, vamos falar assim, a sequência fica legal e tal.
por mais que você esteja preparado, que você estudou, quando chega minutos antes da live ali, você tá nervoso, né, cara? Assim, você Exatamente. tá... Você tá, Exatamente. pô... E aí vem aquelas sensações que você tem na véspera de prova, né, cara? Pô, palpitação, vontade de ir ao banheiro, pô. Só que eu me analisando, por exemplo, nesse caso, que foi agora, minuto antes da live, eu falei, não, bom, eu não tô ansioso ao extremo, eu tô nervoso com a coisa que foge do meu comum, que eu não faço live todo dia, né? Exatamente. Mas você analisando objetivamente, fala assim, não, pô, eu estudei sobre isso, é uma coisa que eu vivenciei, é uma coisa que eu sei, vamos lá e vamos fazer. É exatamente assim. Exatamente. É assim que o Exatamente. concurseiro tem que lidar com o negócio. Tipo assim, pô, tô na prova ali e tal. Não, peraí, eu me preparei, eu me dediquei, eu estudei muito. Vamos lá entregar na prova. Até tem um artigo que o Frambá escreveu, o Eduardo Frambá, consultor da LS, escreveu um artigo na LS, lá tem no site, se alguém quiser procurar depois, na hora da prova é hora de se divertir. E é exatamente isso, cara. O difícil é você sentar e estudar todos os dias, um dia atrás do outro. Na hora da prova é a hora que, pô, é a hora de você entregar o conhecimento e fazer ali, entendeu? E uma coisa que é interessante que eu pensei agora é o seguinte, cara, quando tu lidou de forma funcional com a ansiedade durante a tua preparação, tu acabou se preparando bem. Tu usou essa ansiedade como uma locomotiva, tu estudou, tu não tinha estudado, tu se preparou, fez uma preparação adequada. E quando tu chega na prova e tu começa a fazer a prova e tu tá bem preparado, cara, a ansiedade some. Dá 10 minutos de prova, tu nem pensa em ansiedade, tu tá tão focado ali, pô, isso aqui eu sei, isso aqui eu estudei. Deu 20 minutos de prova, meia hora de prova, não tá nem pensando em ansiedade. Você não sabe nem onde você tá, você só tá ali, você não vê nenhum candidato do lado, exatamente. Exatamente. E eu vejo isso muito nos meus alunos quando eles chegam bem preparados para a prova. Eles chegam ansiosos, eles passam a semana da prova super ansiosos, vão dormir ansiosos, um dia de manhã, pô, chegam lá na sala com bastante ansiedade, sentam, dá 15 minutos de prova, amigo, acabou o mundo, acabou a ansiedade, agora sou eu e a prova, eu vou colocar no papel que eu estudei. E se você se preparou bem, a ansiedade vai embora. É bem legal isso. Não, é exatamente. É aí que está todo o ponto do negócio. É justamente você saber identificar o que é uma sensação natural do que é aquela que está te prejudicando, né? Então, assim, igual aqui do que o exemplo que eu dei meu, pessoal da live. Pô, tava nervoso tudo. Só que se a gente ligasse a live do nada, vamos falar sobre ansiedade, talvez eu ia bananar aqui e tal. Pô, eu falei, não, vamos falar sobre esse tema, é legal, nos preparamos, estudamos, a prova é a mesma coisa, cara. Você Exatamente. se preparou durante anos, o que para mim é a parte mais difícil de longe, qualquer coisa. Na hora da prova, cara, é controlar o negócio, controlar a ansiedade e entregar o que você sabe ali. Exatamente. Na hora que você vê, dá 15 minutos de prova, você já... Tanto é que 4 horas de prova passa assim, né, cara? É pouco, cara. As horas tem 2 minutos na prova, impressionante. Pô, vai fazer uma prova da FCC lá com aqueles anunciados desse tamanho, assim, uma página inteira, você fala assim, meu Deus. Aí que passa rápido mesmo, né? É verdade, cara. É impressionante isso, que o tempo é relativo, né? O tempo dura de forma relativa pra gente. Nossa, na hora da prova. E na hora que você tem que passar o gabarito lá tem que preencher o gabarito, falta meia hora, você tá com o fiscal de sala na orelha. Eu lembro da minha prova, cara. Eu passei no ISS Campinas, igual eu falei, e foi a prova da VUNESP, né, cara? E VUNESP é conhecido por ser uma banca extremamente literal, assim, as provas elas são até fáceis, assim, né? Para alguém que tá no alto nível preparado, é uma prova fácil. Você pega lá o ICS Guarulhos, a galera que passou nas vagas em 50 lá, 47, o cara fez 93%, né, cara? E aí no ISS Campinas, cara, pô, cara, a VUNESP veio numa pegada FCC, assim, tipo, uma prova extensa, cara, exaustante, e assim, cara, e aí, igual a gente tava falando do tempo ser relativo, né, cara? Na hora que eu cheguei naquela prova, eu tava esperando uma coisa, e aí vem aquela prova imensa, assim, pô, e a VUNESP tem um gabarito que é um retângulozinho para preencher, assim, e o fiscal na orelha, eu falei, meu Deus, cara. E assim, igual a gente falou, se você não tá preparado, se você não coloca a cabeça no lugar ali, você perde a prova, cara, literalmente. Exatamente. Você perde a aprovação. Exatamente. O pessoal tá mandando mensagem aqui, a Flávia. Oi, Flávia, tudo bem? A Flávia mandou aqui uma. Flávia é minha aluna, então, fico muito ansiosa de aprender tudo logo. Ô, Flávia, que tu também é apressada pra caramba, né? Tu começa... Ela tá lendo a primeira página do PDF, ela já quer aprender a aula inteira. Mas a Flávia também é daquelas que gosta de ficar ansiosa. Flávia, é um ponto, não adianta, é um caminho, a gente tem que percorrer um caminho e você tem que lidar com a sua evolução, né? Inclusive, a gente vai falar mais à frente, eu quero que você ouça bem isso. Mais à frente a gente vai falar como a gente deve ajustar as nossas expectativas, não só no dia da prova, né? Mas como é importante você estar com as expectativas ajustadas. Você tem que começar um PDF num assunto complexo, como você foi estudar hoje, se não me engano, foi título de crédito empresarial que ela está estudando hoje. Vai demorar.
para começar, é difícil pra caramba. E tu vai demorar para dominar. Se você criar a expectativa de que você vai ler 1 hora o PDF e vai ficar craque na matéria, só vai se frustrar e ficar mais ansiosa, né, André? Exatamente. Eu acho que até que a gente vai citar nesses como lidar com a ansiedade, que é justamente isso, é você adequar a sua expectativa, né, cara? Exatamente isso. Exatamente. Se a pessoa, aliás, às vezes a pessoa está acostumada, pô, ela tá no, a gente vê isso muito com o aluno iniciante, né, cara? O cara está nos pontos introdutórios da matéria, e aqueles pontos que normalmente você vence mais rápido, você tem um índice de acerto melhor no começo. Uhum. E aí, se ele pautar a expectativa dele pelo esse começo da matéria, ele vai se frustrar lá na frente, igual o empresarial. O cara começa com os artigos iniciais do Código Civil que cobram a matéria, quando ele chegar num título de crédito da vida, uma letra de campo, Deus me livre. Se ele não souber, se ele não trouxer para a realidade, ajustar a expectativa dele, ele vai se frustrar, né, cara? Vai ficar ansioso. Exatamente. A gente separou aqui para vocês, gente, quatro etapas, né? Quatro fases que a gente identifica claramente, né, durante a trajetória e pontos específicos que costumam trazer ansiedade nessas etapas para vocês. Eu vou falar a primeira, tu manda a segunda, beleza, André? Bora. Fala a tua primeira, eu falo a segunda, pode ser? Vamos. E vai um pouco no que a gente estava falando, assim, o concurseiro, a gente separou essas quatro etapas, vamos falar assim, porque a gente tem o ciclo de vida do concurseiro ali, quando ele decide que ele vai começar a estudar para concurso, quando finalmente ele alcança a aprovação lá, que é o desejo de todos ali, o nome do diário oficial e tal. E nesse começo, que a gente pode falar no início dos estudos, o cara fala assim, pô, eu vou estudar, vou dar um exemplo, a área fiscal. E aí, pô, o concurseiro, quando ele está começando, parece que só existe a Receita Federal, né? Vamos falar assim. Aí o cara abre o edital da Receita Federal lá, o cara vê lá 15 matérias, aí já é um gatilho de ansiedade para ele. O cara fala assim, meu Deus, por exemplo, eu sou formado em administração. Eu abri o edital lá, tem, pô, direito constitucional, tributário, às vezes penal, civil, empresarial, o cara se fica doido assim. Isso é um gatilho muito grande de ansiedade pro aluno, pro concurseiro, né, cara? Porque... E aí a gente começa a notar que essa ansiedade, ela traz prejuízo, no sentido de, por exemplo, o cara tem aquele mundo de informações que ele precisa vencer, que ele precisa passar. Aí o cara, ele elege o que ele pensa ser as 4 principais matérias, vamos falar, sei lá, português, tributário, contabilidade, constitucional. Uhum. O cara, não, é o clássico do ansioso. Ele fala, não, eu quero vencer logo essas matérias aqui, vou estudar elas do começo ao fim, em 3 meses eu mato, eu tipo, me livro daquilo ali, sabe? Uhum. Só que aí o cara lá, daqui 90 dias, ele tá lá no final, por exemplo, contabilidade, estudando DVA, os CPCs específicos lá, ele não vai nem lembrar dos lançamentos contábeis lá da frente. Então, assim, você vê que é um erro clássico de muitos concurseiros iniciantes, justamente causados pela ansiedade de querer vencer aquele mundo de matérias ali, cara. Verdade. Vou para o segundo ponto, então. A segunda fase clássica, eu costumo identificar essa fase geralmente entre 6 meses e 12 meses de estudo, que a gente está chamando já de meio dos estudos. Que as preocupações clássicas que eu vejo. Primeiro, nossa, eu estou ganhando muito peso, eu estou muito gordo, né? Preocupação clássica. Segunda, pô, estou ficando muito afastado dos meus amigos, os caras vão ficar bolados comigo, enfim, minhas amigas vão ficar tristes comigo. E aí, a preocupação mais clássica que é, será que eu escolhi o caminho certo estudando para concurso, cara? Será que eu não deveria ter ficado na iniciativa privada? Essa é a mais clássica de todas nessa fase, não é, cara? Exatamente, cara, porque, é claro, assim, a gente fala aqui abertamente, né? Não quer dizer que concurso público seja o melhor dos mundos, a coisa assim, todo mundo tem que ser servidor, não é isso. Só que, muitas vezes, o cara tomou uma decisão consciente de ser servidor pelos inúmeros benefícios que a gente sabe que tem, a estabilidade, parte financeira e tudo. Só que a ansiedade desse meio dos estudos, depois que o cara já está ali igual você falou, que a gente define de meio ali, a ansiedade faz o cara se duvidar, né? Da decisão que ele tomou, da escolha. Foi uma escolha consciente, ele quer aquilo, só que a ansiedade começa a fazer ele duvidar da decisão que ele tomou, né, cara? Verdade. Fala o terceiro ponto aí, terceira fase. O terceiro ponto que a gente chamou aqui de reta final, que é ali, pô, você pode colocar que seja ali aqueles 2 anos de estudos ali, né, cara? Pô, e aí, nesse ponto do estudo, normalmente o concurseiro já venceu o edital mais de uma vez. Vamos falar em 2 anos ali, e o cara começa assim, meu Deus, será que eu vou demorar muito para passar? O cara começa a ter aquela sensação de, pô, o cara parece que tem um marco dos 2 anos ali, que eu já via alunos e amigos falando assim, pô, eu estou estudando faz 2 anos, cara, e tal. Pô, será que eu vou passar? Será que eu consigo? E é justamente aquele pensamento ansioso que leva ele ao erro, né, cara? Se a gente for olhar, igual os principais pontos é você analisar objetivamente o negócio.
Pô, faz 2 anos que estou estudando, já venci o edital algumas vezes. É uma, duas, sei lá. E nem precisa se preocupar tanto com isso. Eu preciso vencer o edital 10 vezes. Não, não é isso. Não tem um número definido, né, cara? Mas se o cara já passou pelo edital algumas vezes, fez revisões e tal, será que eu vou demorar muito para passar? E aí Uhum. você tem que analisar objetivamente. Então, por exemplo, pô, normalmente os cargos que a gente busca são alto escalão ali, né, cara? Tanto de remuneração como tudo e tal. Então, ele leva um tempo. Eu lembro que quando eu estava nos meus 2 anos de estudos, eu também achava, eu me via nessa pessoa, entendeu? Uhum. Eu falei, não, se eu não me engano, um dos editais que eu fiz com 2 anos de estudos foi o ICMS Goiás lá. O primeiro pós-edital que eu fiz, assim, que eu já estava estudando fazia tempo, fiz um pós-edital certinho, tudo. Eu, na minha cabeça, eu ia passar, eu tinha que passar ali, porque eu estudava fazia tempo. Mal sabia eu, para mim, André, que eu estava, ó, eu ia ter mais 1 ano e pouco, 2 anos e 10 meses de estudos ainda, assim, sabe? Uhum. Então, gera aquela ansiedade no cara quando ele passa desses 2 anos, nessa reta final, de o cara precisa definir uma data que ele vai passar. Será que eu vou demorar? Será que não? E será que vai ser edital? Será que vai ser concurso? Pô, se o cara pega um período ali que tem as duas coisas, né, cara? O cara pega um período que tá, o cara que é ansioso ou o concurseiro ansioso, assim, ele sofre pelas duas coisas. Tá sem edital, o cara, putz, será que não vai ser edital? Eu tô preparado, vou fazer. Quando tá saindo um monte, um atrás do outro, cara, meu Deus, não tem edital, eu queria fazer todos e tal. Ah, E o cara tem dificuldade, muitas vezes, de priorizar um do que o outro para ele é estar melhor verdade. preparado, né, cara? É verdade. E aí, a quarta fase que a gente selecionou para vocês, né? A gente chamou de retíssima final. É quando o cara tá realmente na iminência de passar, ele chegou ali a 2 anos e meio, quase 3 de estudo. E essa é a fase em que o cara vê conhecidos sendo aprovado, pessoa que estudou menos tempo que ele aprovado. E aí, para mim, é a fase mais cruel, porque o cara começa a duvidar da própria capacidade. Ele fala assim, pô, eu acho que eu não tenho capacidade de passar no concurso, eu Uhum. acho que eu não vou passar nunca. E eu já vi vários de vocês fazerem isso e serem aprovados, tá? Eu fiz uma entrevista, uma live com a Andrea, que está postada no meu feed, que ela fez a prova para auditor fiscal do Maranhão. Ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo, ela foi aprovada, só que ela ficou nos excedentes, né? E aí ela continuou estudando e no total ela estudou quase 4 anos. E no final, ela duvidava muito da capacidade dela. Não, não tenho capacidade de ser auditora, não é possível, não vou passar nunca. Mal sabia ela que ela tinha feito a prova que ela teria passado há 2 anos antes. Ô, Gustavo, só para te Ah, interromper rapidinho, eu li o depoimento dela enquanto eu era concurseiro aluno da LS. Não foi um que ela não ia fazer a prova e você isso, convenceu ela de fazer, você faz isso, DNA lá, né? isso, isso. Eu li, eu vi que você fez a live com ela recente, mas eu lembro de eu ler o depoimento dela enquanto concurseiro aluno da LS, para você ter uma ideia. É exatamente ela. E você vê, ela duvidava do potencial dela, na verdade ela já tinha passado. Agora ela é auditora do Maranhão, tá super feliz lá. Teve um filhinho, inclusive, o Gabriel. Tá super feliz. Um outro exemplo, eu tive uma aluna que ela fez a prova para auditor fiscal do Rio Grande do Sul, ela não passou, ela passou para técnico, passou até no final da classificação e ela acabou de ser 01 no ISS Santos, primeira colocada, tá? Pô, E ela estudou lá, quase 4 anos de estudo. Aposto que ela chegou a duvidar. Eu não lembro dela externalizar para mim que ela não tinha capacidade. Mas que esse cara, pensamento passou pela cabeça dela, passou. não, eu vou dar um exemplo meu, pessoal, por exemplo. Eu tenho mensagem gravada aqui, igual eu falei, foi o aluno da LS, meu consultor foi o Bruno Machado. Eu cheguei a mandar mensagem para ele falando assim, bom, a gente estava falando sobre o edital de Campinas, que tinha acabado de sair, que foi a prova que eu passei. Uhum. Eu cheguei a escrever, bom, vai ser mais um bom concurso que eu não vou fazer. Por quê? Eu tinha acabado de fazer o ISS Guarulhos, que é a mesma banca do Unesp. Os editais tiveram ali uns 4 meses e meio de diferença. E em Guarulhos, que eram 50 vagas, eu fiquei em 100 e pouco, cara. E eu falei assim, não, bom, eu falei, cara, saiu Campinas, uma puta de uma cidade, remuneração muito boa e tal, ponte aérea aqui, de onde eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Falei, cara, era Uhum. tudo bom para eu fazer. Aí eu falei assim, não, cara, não, falei, acho que vai ser mais um bom concurso que eu não vou fazer, porque eu não tenho capacidade. Eu falei assim, bom, se eu não fiquei entre os 50, quem dirá entre os dois primeiros ali. Uhum. Então, é justamente essa dúvida da retíssima final, nisso aí eu tinha mais de 3 anos de estudo já. Daí eu falei assim, bom, eu vou fazer a prova ali, e no melhor cenário, se eu for muito bem, eu bato um top 10 e olhe lá. Entendeu? Entendi. E eu fui lá, passei em segundo, cara. Fiquei empatado com o primeiro colocado ali. Mas o que isso Que quer legal. dizer, cara? E aí até uma pergunta, eu acho que o Jefferson, consultor da LS, também fez uma caixinha de perguntas lá hoje, que alguém fez uma pergunta para ele se ele sabia que ele ia ser aprovado. E a esmagadora maioria da resposta falou que não, ele perguntou para outros concursados, e eu respondi que não também, igual ao meu caso. Que quando você está nessa retíssima final aí, você está batendo alto ali nos desempenhos e tal,
mesmo esse cara, que depois vai ser um auditor, vai ser aprovado, ele duvida da capacidade, ele duvida que ele vai Sim. conseguir. Sim, eu vou te falar que eu não tive um aluno que foi fazer a prova dizendo assim, amanhã eu vou lá cravar minha vaga. Não, e passou, vários os que passaram. Porque não adianta, tipo, depende de muita coisa, né? Já tive Sim. alunos muito bons que estavam bem preparados, mas no dia não se sentiram bem, não tiveram um bom desempenho. Enfim, e teve aluno que não estava entre os favoritos e passou também. Então, só vai ter a certeza da aprovação também com o nome de diário oficial, né? Isso aí não tem jeito. Claro. Não, e outra, a gente tem, igual você falou, tem inúmeros aspectos que contam ali para você cravar mesmo o seu nome entre passar nas vagas ali. Igual, pô, tem muito do dia da prova. Na minha questão, por exemplo, ver essa prova da VUNESP super complicada, totalmente diferente do que ela vinha, isso me favoreceu, foi bom para mim, por exemplo. Uhum. Pô, no meu caso, os recursos me ajudaram, eu subi de colocação, então assim... Pois é, não. Aí, olha só, olha quantos fatores tem. Tinha um aluno meu, que ele era o 01 desse concurso de Campinas, que eu até comentei com o André ontem, que o André passou. Nos recursos, ele caiu para sexto, ele ainda vai entrar, com certeza, em sexto, né, deve ser chamado. E você estava em que posição? Como é que tu subiu, André? Cara, eu tava... Pô, é aquele negócio da dúvida que a gente fala. Quando saiu a prova, o Bruno perguntou para mim, Bruno Machado, pô, e aí, como você foi? Me passa o resultado e tal. Eu joguei, saiu o gabarito preliminar oficial, joguei minha nota no olho na vaga. Falei, Bruno, não deu. Fiz 214 pontos. Falei bem assim. Falei, olha, André, com essa colocação você estaria em quarto no olho na vaga. Falei, ué. Aí joguei minha nota lá, quarto no olho na vaga. E aí, pra você ver como que é a vida do concurseiro sofrido, né, cara? E em Guarulhos, cara, tiveram os recursos, a Unesp mexeu em 5 questões. 4 eles anularam, se eu me engano, eu não lembro agora, mas eles mexeram em 4, 3 eles anularam, as 3 eu tinha acertado. Uhum. E uma quarta, eles inverteram o gabarito, naquela justificativa louca de banca lá, eles inverteram o gabarito. Eu também tinha acertado e inverteu para outro que eu tinha, e eu acabei errando a questão. Então, eu fui mais lá para baixo ainda. Entendi. Nessa prova de Campinas, foi com os recursos, os caras proveram lá, não sei quantos recursos, 5, 6, eu aproveitei, tipo, todos, assim, entendeu? Eu ganhei, cara, eu fui de 214 para 222 pontos, que foi a nota do primeiro, do segundo e do terceiro, 222 pontos. Só não aproveitou mais que eu de pontos nessa prova. O primeiro colocado, Rafael, que é amigo meu, conhecido, ele é auditor aqui de Campo Grande hoje, vai assumir lá em Campinas. Eu, tipo, aproveitei 8 pontos e ele 9, assim, sabe? E a gente foi em primeiro e segundo. Que legal. Mas, igual a gente fala, cara, assim, a aprovação em si, o nome no olho, nas vagas ali, depende de uma série de fatores. Um deles é esse. Mas, assim, você vai falar isso para o aluno, vai falar assim, então, peraí, o recurso te ajudou? Não, pô. Para você ter 8 pontos que vão te ajudar a ficar em primeiro, você tem que ter feito 214 antes, né? Vamos falar Exatamente. assim. Então... E muita questão você errou, que foi anulada, porque você estava bem preparado. Então, com a questão da mal feita, enfim. Não, exatamente. Eu tinha uma expectativa... Não dá para falar expectativa concreta, porque recurso de banco é igual, ninguém sabe o que vai vir, né, cara? Tava Os caras mantêm as coisas absurdas e trocam outras que você não achou. Dessas questões aí que eles anularam, que eu tinha errado, quando saiu o gabarito oficial preliminar, eu fiquei, você fica puto, né, cara? Eu falei, meu Deus, mas isso aqui tá errado. Tinha uma lá de legislação tributária municipal que estava o exato oposto do que estava na lei. Eu falei, meu Deus. E aí, é aquele sofrimento do concurseiro, né, cara, que não passa nada. Pô, e nesse caso, a banca, ainda bem, deu o braço a torcer e anulou e eu aproveitei. Mas é que você falou. Tem aquele clichê, né, cara? A sorte sorri para quem está preparado. E é verdade. Exatamente. Cara. Não, a tua sorte é que não era CESP, senão a CESP não ia aceitar recurso nenhum e acabou. Né? Você tem que ter uma pontuação suficiente para não depender deles, né? Cara? Exatamente. A CESP, tu vai fazer a prova da CESP só com você, amigo. Não conta com ela, não, porque olha. Vamos lá, que a gente tem 2 pontos para falar aqui ainda. Esse papo é bom, né? Se deixar, a gente vai ficar 2 horas falando aqui, não dá. Pô, já tá acabando. Corta com 1 hora. Tá, então vamos lá. Identificou que você está ansioso, né? Você quer lidar de forma mais saudável com a ansiedade. Como é que você pode tratar a ansiedade? O que você pode fazer para ajudar a sua ansiedade a baixar e você se ajudar a lidar bem com ela, tá? Primeira coisa que você tem que pensar em fazer se você está se sentindo ansioso é terapia, tá? Minha experiência pessoal e principalmente a experiência dos meus alunos me mostram que terapia é o melhor remédio para você lidar de forma saudável com a sua ansiedade. Eu sempre indico para os meus alunos fazer TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, tá? Os meus alunos que fizeram TCC e fazem TCC, tem alguns deles que fazem por indicação minha, inclusive hoje em dia, eles têm um resultado muito bom, tá? A TCC, ela traz um resultado muito mais rápido, não é aquela terapia freudiana que você fala bastante da sua infância, dos seus traumas e tal. O TCC ele é mais focal e mais direto, e ele costuma trazer resultados mais rápidos
e, se eu não me engano, é o tipo de terapia mais indicado para lidar com ansiedade. Então, terapia é a primeira indicação que eu dou, tá? A segunda que a gente marcou aqui, André, foi medicação, né? Isso aí, inclusive, o psicólogo pode te orientar a procurar um médico ou não, se não for o caso, certo? Tá exatamente uma coisa ligada na outra, né, cara? Quando você identifica que a sua ansiedade não está no nível normal, igual a gente vem falando que é normal, mas se você identificar que está no nível patológico ali, uma coisa paralisante e tal, é realmente interessante, recomendado, na verdade, que você busque uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e para fazer o uso da medicação, que é justamente para controlar. Exatamente. Eu tenho até uma irmã que é médica, ela fala, olha, remédio foi feito para ser tomado mesmo, não tem que ter medo, só que tomar com prescrição médica, fazendo acompanhamento, não é, pelo amor de Deus, não é você falar assim, o amigo meu é ansioso, vou tomar também. Não, não é isso, pô. Exatamente. Tá falando, o cara fazer o acompanhamento, buscar e, se necessário, tomar, ué. Exatamente. E a própria psicóloga vai orientar se é caso de procurar médico para procurar medicação, para tomar medicação, enfim. Um outro ponto que é bem importante para segurar a ansiedade, e é curioso que uma aluna minha que entende bastante disso acabou de entrar na live, é meditação, tá? Gente, os neurocientistas já comprovaram que a prática de meditação contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, tá? Que é a região responsável pelo sentimento de felicidade, tá? Geralmente, 5 minutos diários já são suficientes para você sentir diferença na ansiedade com o tempo, gente. Não é uma coisa de um dia para o outro, tá? Mas não é balela, é comprovado cientificamente, e se você fizer, com o tempo você vai sentir diferença também, tá? Quando eu for postar essa live aqui no meu feed, eu vou colocar 2 links para vocês, tá? Que vocês vão conseguir ter acesso a cursos gratuitos. Um sobre Mindfulness, que é um tipo de meditação bem legal para quem está sofrendo de ansiedade, tá? E o outro, meditaçãobrasil.com, que fala de todos os tipos de meditação e tem vários cursos gratuitos lá para vocês fazerem. É bem legal também esse site, tá? O quarto é a atividade física, que eu sempre falo para vocês fazerem. Tu fazia atividade física na tua época, André? Cara, eu fazia, e até interessante que a gente fala aqui da nossa vivência, né, nossa experiência. Eu tive 2 épocas, cara. Bem no meio da minha preparação ali, eu fiz atividade física regularmente, alimentação, tudo. Do meio para a reta final, eu abandonei, cara. Eu peguei assim, cara, pós-edital atrás do outro, tal. Pô, eu tinha ali, você pegar aquele ritmo pós-edital, para quem é da LS sabe, fazendo 18, 19 tarefas por semana, 2 filhos e tal. Eu abandonei a atividade física. Só que eu vi que foi um erro, cara. Eu vi mesmo. É para as pessoas não entenderem que não é porque eu fui aprovado e fiz assim que tá certo. Tem esse detalhe também. Né? Não é legal. Você pega experiências de aprovado, você tem que adaptar a sua realidade. Eu do meio para o final, não fiz isso. Eu procurei manter uma alimentação saudável, que é até o próximo ponto que a gente vai levar, vai trazer. Só que a atividade física, por uma série de fatores pessoais ali, igual eu te falei, família, 2 filhos e tal, eu sempre participei da criação dos meus filhos e tudo. Eu fiquei ali mais de um ano e pouco sem fazer. Só que, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Até, cara, Gustavo, eu falo assim, a gente fala isso por estamina, assim, a capacidade de você se manter muito tempo estudando está diretamente ligado ao seu condicionamento físico. Exatamente. Então, cara, quando eu estava na retíssima final do pós-edital ali, pô, às vezes você estuda das 8 às 9 da noite, 10 ali e tal, também eu tô falando de retíssima final, não tô falando pro cara, pelo amor de Deus, começar amanhã no pré-edital fazer 12 horas por dia, isso é impraticável, insustentável no longo prazo. Eu fazia isso na reta final. Para conseguir fazer isso, cara, se você não tá seu corpo não aguenta se você não tá realizando uma atividade física. Exatamente, exatamente. Cara, todas as lives que eu fiz com aprovados até agora falaram isso. E até o Lucas Tojeiro também falou, ele colocou o relato dele lá que ele fazia 5, 6 horas por dia, era o máximo que ele conseguia. E aí, quando ele começou a fazer atividade física, ele conseguiu passar a fazer 8, 9, 10 depois de um tempo, por causa disso. Né? E ele exatamente, cara. E essa questão até te atrapalhando um pouquinho, essa questão das horas líquidas ali é um mito, né, cara, no mundo dos concursos. É outra comparação desnecessária que as pessoas fazem. Pô, às vezes o cara tem uma realidade totalmente diferente da sua. Pô, por exemplo, para quem é aluno da LS vai saber melhor, mas eu passei praticamente toda a minha vida de concurso dentro da LS fazendo 12 tarefas por semana ali. Isso que eu tive a oportunidade de ter dedicação exclusiva ao estudo. Então, pô, eu tinha o dia inteiro para estudar e eu poderia ter feito 13, 14 por semana, mas eu passei praticamente 2 anos fazendo 12 tarefas por semana
que era o que eu conseguia fazer com qualidade, cara. Então, Uhum. o que adianta eu, num prédio tal, Pastor. ali naquela, que eu tenho que fazer um trabalho de base mais bem feito, eu jogar 17, 18 tarefas? E para quê? Entendeu? É É outro verdade. ponto da ansiedade, cara, porque o concurseiro, ele vai falar assim, não, precisa avançar logo, precisa avançar, tal, tal. O que adianta? O cara E faz um trabalho apressado e lá na frente vai ter que voltar. daí tem a ver com aquele negócio que a gente falou das expectativas, né, cara? Tu fala, não, eu vou fazer 18, só que não tem como tu fazer 18. Você não tá pronto para fazer 18 tarefas por semana. E aí tu não consegue fazer as 18, tu criou uma expectativa que tu não consegue cumprir, tu começa a ficar ansioso porque a meta começa a acumular, ou seja, você não adequou a expectativa à sua realidade. E daí você vai ficar muito ansioso por causa disso. Exatamente. Pô, eu pego aluno iniciante aí, cara. Pô, a gente faz bate-papo no Skype ali para apresentar a consultoria, conhecer o cara, e o cara coloca para mim, não, eu pergunto, pô, qual que é a sua expectativa aí de horas líquidas, estudo na semana, para a gente adequar o planejamento à disponibilidade de tempo do cara? Tem cara que joga para mim, não, 42 horas por semana, 45, eu olho assim e falo assim, e o cara nunca estudou para concurso. Falo, Ah, assim. Aí eu converso com o cara, falo, não, cara, vamos começar com tanto, vamos sentir. Aí o cara vai ver mesmo que é estudar um planejamento adequado e de verdade exatamente. com o concurso. Então o cara fala, não, mas eu aguento. Não, peraí, vamos fazer 2, 3, 4 metas, 2 meses de LS, sei lá, pra gente ajustar. Aí, cara, é batata, cara. Se você coloca ali uma quantidade, o cara fala, caramba, é pesado mesmo. Eu falei, pois é, cara. Exatamente. Vamos. O ideal é a gente sempre ir aumentando, mas vamos aumentando com qualidade de acordo com Gradualmente, sim, gradualmente de acordo com você consegue, né, cara? perfeitamente. O quinto ponto, tá? Que vai te ajudar com a ansiedade é ter uma alimentação saudável. Algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissor, que estimulam o humor, enfim. Ter uma alimentação saudável e regrada também vai te ajudar com a ansiedade. O sexto ponto, André, já que foi sugestão tua, tem entrado nessa lista, eu achei muito bom. Fala você. Cara, é o planejamento adequado. E ele casa com tudo que a gente está falando aqui, cara. Se você tiver um planejamento adequado, se você sabe o processo pelo qual você vai passar, isso diminui muito a sua ansiedade. É exatamente aquele ponto do concurseiro iniciante que ele quer chegar, ele vê 15 matérias, você pega o DF em 22, o cara fica. Imagina um cara que vai começar a estudar hoje. Ah, vou pegar o edital mais completo para eu fazer a minha base. O cara pega o DF com 22 tarefas, 22 disciplinas lá. Pô, o cara vai ficar louco. Então, se você tiver um planejamento adequado, ele vai te reduzir muito no seu estresse, na sua ansiedade. Verdade. Porque é aquele outro clichê, cara. Eu não sou muito fã de clichê, mas tem uns que são muito aplicáveis mesmo. Você viram clichês porque são verdades, né, cara? O estudo para concurso, ele não é um sprint, ele é uma maratona, cara. Pô, não Uhum. precisa ser uma maratona, mas pelo menos ele vai ser uma meia maratona, né, cara? Então, por exemplo, eu nunca não estou correndo, se eu estou sedentário, vamos supor. Vou começar a correr amanhã, eu vou conseguir correr 3 km e olhe lá, eu vou andar muito ainda. Então, eu vou começar amanhã correndo 42? Não. O planejamento, ele te responde justamente isso. Você precisa estudar 15 matérias? Você precisa. Você precisa ir bem em 15 matérias? Precisa. Mas o seu planejamento com a adição gradual das matérias, com o aumento gradual da sua quantidade estudada, ele vai te dar segurança para você fazer esse avanço e com qualidade e ajudando a controlar a sociedade, que é justamente o que a gente está falando. Exatamente. André, vamos tentar acelerar um pouquinho agora no final. Não sei se tu tem Vamos. essa informação. Quando dá uma hora, o Instagram corta. Tu sabe disso, né? Sim, sim. Bora E lá. a gente tem alguma coisa para falar ainda. Vamos lá. Vamos. Aprender a dizer não, André. O que tu botou aprender a dizer não aqui na lista? Cara, é justamente para você saber manter o foco, né, cara? Porque, pô, quando você vai estudando, igual você falou, assim, você vai estudando cada vez mais, evoluindo, você vai perdendo de participar de algumas coisas, algumas atividades, alguns eventos sociais, assim. Então, é você aprender a dizer não para saber, para se manter no foco. Mas, Uhum. claro, não precisa dizer não a tudo, senão você não consegue levar a vida de concurso. Exato. Então, por Exato. exemplo, eu tinha meus filhos lá e eu sempre gostei de levar eles ao médico. Eu fazia questão de ir ao médico com eles para participar, ver o que está acontecendo. Legal. Só que para outros eventos, eu fiquei mais de ano, sei lá, sem churrasco de amigo, porque não tinha tempo, cara. Mas é Exatamente. você ter a segurança de dizer não para não criar aquela ansiedade que você precisa fazer tudo, né, cara? Exato. E se você não diz não, quando tem que dizer não, você acaba se comprometendo com coisas que você não vai conseguir dar conta. Ah, eu prometi em tal festa, eu prometi fazer um monte de coisa, só que tem que estudar a tua meta. Ou você não vai estudar a tua meta, ou você não vai estar lá com a tua cabeça. Então, Claro. você vai terminar ansioso porque você não vai fazer nada bem feito. Né? Aquele ditado, né? É o cara que não fala um não, mas não cumpre um sim, né, cara? Você vai virar essa pessoa. Boa. Diminuir, né, entre aspas, melhorar o uso de redes sociais, certo? Exato. Cara, esse eu acho que é um dos. A rede social hoje é, para mim, pelo menos, eu vejo que é um dos
principais potencializadores de ansiedade. Porque na rede social, cara, as pessoas, elas vendem o que elas querem ali. Elas passam a imagem que elas quiserem. Então, trazendo para o mundo do concurso, cara, o cara tem a pessoa tem uma mesa de estudos perfeita, com vários marca-textos, não atrasa uma meta, faz 12 horas lidas por dia, 100 mil questões. E, cara, só que assim, você sabe que você com experiência, sabe que aquilo não é verdade. Uhum. Então, eu não falo que necessariamente você precisa diminuir ou cortar a rede social. Não, você pode melhorar o uso dela, entendeu? Começar a seguir pessoas que são reais, que vão te agregar. Assim. Eu, na minha preparação, eu sempre tive rede social. Claro, você tem que limitar o tempo de uso, justamente porque você tem muita coisa para fazer. Só que, cara, na hora que você está usando, se você puder consumir coisas que agreguem para você, no nosso caso aqui, concurso, melhor ainda, né, cara? Boa. Muito Ou bem não colocado. também, cara. Se você quiser seguir uma coisa totalmente fora de concurso para você também desligar, melhor. Faz também. parecer assim. E Faz é claro, parecer, claro. não ficar muito tempo em rede social, né? Porque senão, primeiro, você vai ficar ansioso porque tu vai deixar os teus estudos de lado. E depois que, cara, rede social é um bombardeio de informação, né? Aí daqui a pouco tu vai ver, tu tá entrando em discussão política, tu tá ficando ansioso por causa de política, tu tá ficando ansioso porque tu começou a pensar nas viagens que tá deixando de fazer. Enfim, realmente, escolher o que você vai ver nesse período e só por um determinado tempo que você tenha disponível. Senão, você vai acabar abrindo mão dos seus estudos para ficar vendo coisa que você não deve ver naquele momento. Depois que você passar, você vai ter tempo para fazer o que vocês quiserem. A gente faz várias listas de coisas que a gente vai fazer, você vai ver que você não vai fazer quase nenhuma delas. Assim. Vou aprender a cozinhar, tocar violão, não sei o quê. Você vai ver que a vida continua e você, se você não se policiar, você vai jogando para frente também. Vai jogar para frente. Posse, depois que eu sei lá, entendeu? Eu ainda vou fazer uma live sobre isso. O que eu fiz depois que eu tomei posse? O que eu não consegui fazer? E vamos lá. Essa aqui eu achei muito boa também que tu botou. Evitar pessoas pessimistas. Né? E você colocou aqui, entre aspas, quem se mistura com porco, farelo come. Pô, pois é, cara. Pô, são pessoas que não vão agregar nada, né, bicho? Eu lembro que eu tinha uma colega de sala de estudos, eu sempre estudei em cabine, assim, né, cara? Naquelas baias de cavalo, igual a gente fala, assim, né? Cara, Gustavo, toda vez que eu encontrava o menino no corredor, cara, sabe aquela pessoa que suga a sua energia, assim? Cara, tudo, cara. Você encontrava ela, não, porque tá muito difícil, não, nota de corte 100%, tem que gabaritar, tá impossível. E aí, cara, essas pessoas negativas, também ansiosas nesse ponto, cara, às vezes, pô, a menina falava pra mim, cara, tô estudando atos administrativos, primeira vez, não tô entendendo muito bem. Ela tinha 2, 3 livros de administrativo, ela lia os 3 capítulos, eu falei, cara, não dá, né? Tipo assim. Então, assim, se você, evitando essas pessoas, melhora a sua saúde mental também, né, cara? Verdade. André, eu acho que futuramente a gente vai ter que marcar outra live sobre ansiedade, porque a gente não falou tudo. Né? A gente não respondeu um monte de perguntas que a galera fez aqui. Inclusive, eu quero pedir desculpa para vocês, que essa live aqui era muita coisa para falar. Eu nunca recebi tanto direct durante a semana. É um tema muito atual para a gente, né, cara? Para a sociedade em si e para o concurseiro mais ainda, né, cara? Exatamente. Vamos nos despedir, André, que tá chegando no final. Vamos, não corta aí, não fica nem gravado. Cara, quero te agradecer imensamente aí pela presença. Me amarrei muito em bater um papo contigo, tá? Vamos trocar, vamos repetir essa tabelinha. Tem muita coisa pra gente falar interessante pra galera. Vamos, inclusive, escolher temas bacanas como esse, porque é legal falar e ver que vai ser útil para quem tá ouvindo, né, cara? Pô, exatamente, cara. Foi um prazer conversar com você aí. Como eu falei, obrigado por abrir o espaço aí pra gente trocar essa ideia. Espero que tenha sido proveitoso, real, e justamente que a gente quis passar para eles o que a gente viveu, o que a gente vivencia e acompanhando as pessoas, para tentar agregar, né, cara? Show de bola, meu amigo. Galera, quem quiser perguntar alguma coisa, manda direct para mim, manda direct para o André. Se você não segue o André lá no Instagram, segue o cara, tá? Ele vai postar bastante coisa interessante, também vai participar de várias lives aí. Qualquer coisa, conta com a gente aí. Espero que a live tenha sido de alguma valia para vocês. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Boa noite para todo mundo. André, abração, amigo. Boa noite. Falou, Gustavão. Obrigado, hein? Um abraço, cara. Tchau, Valeu. pessoal.